Não comece o seu ano bíblico, a sua leitura anual da Bíblia, sem antes ler esses dois livros que eu vou recomendar fortemente para você, beleza? Eu sei que é um ano novo, apesar de que agora estamos no mês de fevereiro, já está todo mundo aí fazendo ano bíblico e por aí vai, mas se eu fosse você, eu jamais iria começar a minha leitura anual da Bíblia sem antes ler esses dois livros que eu lhe vou recomendar. Graça e paz para você, meu nome é Tomé Guias e nesse vídeo eu quero compartilhar com você dois livros que podem ajudar bastante você a conseguir fazer o seu ano bíblico, ok? Tenho também, inclusive, falando aqui de ano bíblico, eu tenho aqui vídeo no canal falando sobre por que é que eu não faço mais ano bíblico. Isso pode parecer contraditório. Opa, mas você já gravou um vídeo falando que não pode, que você parou de fazer o ano bíblico, por que que agora você está aqui gravando um segundo vídeo dizendo para as pessoas que vai recomendar dois livros para ajudar na leitura anual da Bíblia? Parece contraditório, mas não é. Assiste ao vídeo, eu vou deixar aqui na descrição aqui do vídeo, tal, no primeiro comentário, também nos cards, vou botar em tudo quanto é lugar para você ter acesso. Eu conto um pouquinho da minha experiência com a leitura anual da Bíblia e como eu decidi mudar, tá? Parar de fazer o ano bíblico conforme é tradicionalmente feito e ensinado e mudei então para uma outra metodologia, uma outra abordagem do estudo da Bíblia, ok? E é uma abordagem que também pode beneficiar você, mas vale mais para aquela pessoa que nunca fez um único ano bíblico na vida. Então, se você em toda a tua vida cristã, tua jornada espiritual, você nunca leu a Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse, esse vídeo aí, essa técnica, você até pode assistir, mas a técnica lá que eu ensino, que é a leitura focalizada, ainda não é para você. Agora, se você já fez um ano bíblico uma vez, você não precisa ano após ano fazer ano bíblico, ano após ano fazer ano bíblico. Ou então você pode intercalar, um ano você faz ano bíblico, o outro ano você não faz, aí você faz leitura focalizada. E depois no ano seguinte você faz ano bíblico de novo e no outro você faz leitura focalizada, para que você tenha profundidade a respeito daquilo que você tem estudado. Mas se você quiser entender bem isso daí, vá lá no outro vídeo que eu fiz, está muito legal o vídeo e você vai gostar bastante da minha experiência e da maneira como eu leio a Bíblia atualmente. O objetivo desse vídeo aqui é compartilhar com você dois livros que podem ajudar você no teu estudo da Palavra de Deus. Assim, você está começando a fazer ano bíblico e tal e etc. Quando eu comecei, eu já li a Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse, umas 7 vezes, 6 ou 7 vezes. E todo ano eu fazia um ano bíblico, mas na minha época, como eu estava em Angola, boa parte dessas vezes que eu fiz ano bíblico, eu estava ainda lá na África, morava em Angola, e eu não tinha acesso a muitos recursos, a bons livros, conforme eu tenho aqui no Brasil. E então, eu li a Bíblia, peguei a Bíblia, né, comprei uma Bíblia e comecei a ler, entendeu? E li de qualquer maneira, assim, fui lendo, de qualquer maneira não, mas eu imprimi um plano da leitura da Bíblia. E todo dia eu sabia que tinha que ler X capítulos por dia para quando chegasse dezembro eu conseguisse então alcançar a meta e o objetivo, que é de ler a Bíblia toda, em um ano, ok? Só que assim, foi bom, fui extremamente edificado. Porém, uma das coisas que não foram muito boas foi que eu fui lendo os livros da Bíblia da mesma maneira, entendeu? Eu tava na adolescência e tal, indo pra fase jovem. Então assim, pra mim são 66 livros na Bíblia, Bíblia protestante, né? Assim, eu não conseguia diferenciar, não, isso aqui é uma narrativa, então a narrativa eu tenho que ler dessa maneira. Isso é profecia, eu tenho que ler dessa maneira. Eu não fiz essa distinção e fui apenas lendo e por aí vai. Embora Deus me abençoou, embora Deus tenha me abençoado bastante, eu também percebi que eu perdi algumas coisas, tá, nesse processo. Somente depois que eu já estava aqui no Brasil, já estava estudando mais coisas, e até mesmo lá em Angola também, né, um pouquinho antes de vir para o Brasil, já estava tendo acesso a mais conteúdo, a mais informações, comecei a acessar a internet e eu descobri que tinha várias metodologias de estudo da Bíblia e por aí vai, e aquilo então comecei a aplicar no meu estudo, na minha leitura anual da Bíblia, e eu comecei a ser muito mais edificado.
Aqui no Brasil, vocês têm privilégio, se você está aqui no Brasil, você tem privilégio de você ter o privilégio de ter muitos livros à tua disposição. E nesse vídeo, então, os 2 livros que eu acho que você deveria ler antes mesmo de você começar a fazer o seu ano bíblico são esses 2 aqui. O primeiro é Como Ler a Bíblia, um guia confiável para ler e entender entender as escrituras. É um livro muito legal, é da editora Thomas Nelson. Thomas Nelson sempre capricha nas suas edições. Então, o primeiro livro que eu queria compartilhar com vocês é esse daqui, que é Como Ler a Bíblia, livro por livro, um guia confiável para ler a Bíblia e entender as escrituras. O autor, os autores, eles são pessoas que falam muito sobre hermenêutica, exegese, são grandes estudiosos nessa área. Inclusive, um outro livro que eles publicaram primeiro, antes de publicar esse daqui, foi esse clássico aqui, Entendes o que Lês? Um guia para entender a Bíblia com auxílio da exegese e da hermenêutica, né? Que são aí as ciências da interpretação bíblica, tá? Ou a ciência da interpretação. Então, depois que eles publicaram essa aqui já é uma edição mais antiga, também essa aqui foi publicada pela Vida Nova, tá? Depois que eles publicaram esse daqui, que é um livro onde eles explicam tudo sobre a Bíblia, falam sobre as versões. Deixa eu ver aqui, mostrar aqui para você aqui o índice, para você ter uma noção do que eu tô falando. Eles falam sobre a necessidade da interpretação, falam sobre a ferramenta básica, né, para você interpretar. Eles vão falar sobre os diferentes tipos, né, as diferentes categorias dos livros da Bíblia e como é que você deve ler cada uma delas. Como ler narrativas, como ler os livros históricos, como ler profecias. Então ele vai falar bastante sobre isso. Vamos discutir aqui sobre as versões e por aí vai. Depois que eles publicaram esse, então eles sentiram a necessidade de produzir um outro material, que é esse daqui, Como Ler a Bíblia. Nesse Como Ler a Bíblia, a proposta é eles pegarem cada livro da Bíblia e aí eles então vão fazer o que eles vão explicar para você. Por exemplo, deixa eu abrir aqui o livro de Gênesis. Vou abrir aqui o livro de Gênesis aqui para você. Livro de Gênesis. Aí como é que começa? Começa assim, dados de orientações para Gênesis, tá vendo? E orientações para Gênesis. Aí eles vão fazer o quê? Eles vão mostrar a visão geral do livro de Gênesis, vão dar conselhos específicos para a leitura do livro de Gênesis e depois vão mostrar para você uma caminhada por Gênesis, tá? Onde eles vão passando para mostrar para você toda a estrutura do livro de Gênesis. Depois eles vão explicando os temas principais do livro de Gênesis. E por fim, então, eles terminam aí com essa abordagem, né? Concluindo aí, mostrando quais são os melhores caminhos que você pode tomar, né, para ler o livro de Gênesis. Então eles vão fazer isso com todos os livros da Bíblia. Então quando você lê um material como esse, na hora que você for fazer o teu ano bíblico, você vai ser muito mais edificado, porque você vai saber, Gênesis é um livro histórico, então eu tenho que ler os livros históricos dessa maneira. Agora estou lendo Daniel, então eu tenho que ler Daniel dessa maneira, porque cada gênero literário, ele tem uma maneira de ser estudado, de ser lido. Então assim, você não vai ler os gêneros, a Bíblia, porque o que acontece conosco é que quando nós falamos de Bíblia, nós achamos que tipo, é tudo a mesma coisa, que os livros eles devem ser estudados, devem ser vistos da mesma maneira. Tudo é palavra de Deus, inspirada por a palavra de Deus, ok? Digna da nossa confiança. Porém, cada gênero literário, ele tem a sua metodologia de estudo. Então assim, a Bíblia, embora seja fisicamente é um único livro, tá? Só que ela é uma biblioteca. Okay? O próprio nome Bíblia já vem dessa mesma concepção aí, desse mesmo entendimento, que é uma biblioteca. Então a Bíblia é uma biblioteca de livros. Se você for para uma biblioteca, você vai encontrar várias estantes, né, com prateleiras cheias de livros. Só que inclusive os livros nas bibliotecas são separados, né, em seções. Cada seção é uma categoria, é um gênero literário e por aí vai. A Bíblia é exatamente a mesma coisa. Da mesma maneira que você não entra para uma biblioteca e você sai lendo os livros de qualquer maneira, com a Bíblia também não deveria ser diferente. Quando você vai para a Bíblia, quando você começa a fazer o teu ano bíblico, você já tem que começar a fazer o teu ano bíblico com esse entendimento.
tá? De que é uma biblioteca, o que você tem em mãos, e que cada livro aí faz parte de um gênero literário, e que cada gênero literário tem a sua estrutura, tem o seu contexto, tem a sua metodologia de estudo. Você tendo essa percepção, os seus estudos vão ser muito mais edificadores, tá bom? Vão trazer maiores transformações aí para a sua vida. Então, esse aqui é o primeiro livro então que eu queria, né, compartilhar aí com vocês. Então, por exemplo, aqui, abri aqui agora o livro de Mateus, por exemplo, aqui tem dados e orientações, acho que não vai aparecer para vocês, está muito claro aqui, né? Dados e orientações para o livro de Mateus. Aí vai falar primeiro o conteúdo, né, o autor, a data de publicação, os destinatários. Quando Mateus escreveu esse livro, ele escreveu para mandar esse livro para quem? Com quem que ele estava querendo se comunicar. E esse entendimento já vai dar uma transformação grande para você. Então aqui fala, por exemplo, que certamente aí Mateus estava escrevendo, os destinatários dele foram judeus cristãos, né, comprometidos com a missão entre os gentios, mais comumente considerados como tendo vivido em ou ao redor de Antioquia e Síria. Vai falar que qual é a ênfase do livro do Evangelho de Mateus? Fala que é Jesus. A ênfase é que Jesus é o Filho de Deus, o rei messiânico dos judeus. Jesus é Deus presente e por aí vai, né? E aí vai embora, né? Fala da data entre o ano 70 e 80 depois de Cristo. Vai falar as discussões que existem a respeito das datas, né? E depois vai falar uma visão geral sobre o livro de Mateus. Vai falar que ele não é o primeiro a ser escrito e por aí vai, e vai falando sobre todas essas questões. Então esse aqui é o primeiro material que eu queria recomendar para você antes de você começar o seu ano bíblico, beleza? E o segundo material é do John MacArthur, tá? Ou MacArthur, né? Que é esse daqui, Manual Bíblico. Manual Bíblico, ele vai de Gênesis ao Apocalipse, ó. É um material muito bem feito, também da editora Thomas Nelson, capa dura, tá? Esse aqui é um pastor batista, né, se não estou em erro. Ele é um cara assim que fala muito, né, sobre a importância, embora eu tenha discordâncias, né, do ponto de vista teológico, de crenças e tal com ele, mas é uma pessoa que tem assim se esforçado de alguma maneira para resgatar a pregação bíblica nos púlpitos e a maneira também como nós estudamos a Bíblia. Esse livro aqui, ele também vai fazer é realmente como se fosse um manual. Por exemplo, ele começa aqui colocando como usar o manual bíblico, dá uma introdução à Bíblia, como estudar a Bíblia, introdução ao Pentateuco, e ele vai fazer como? Veja só, vou pegar aqui também o livro de Gênesis, da mesma maneira que eu peguei, que eu mostrei aí para vocês no outro. Esse daqui eu gostei muito, porque ele traz muitos gráficos, muitos mapas, traz muita coisa interessante aqui, ok? Eu gostei demais aqui desse livro, mas estou mostrando aqui, acho que não vai aparecer muita coisa aí. Depois eu posso trazer um unboxing, sei lá, mostrando para vocês de forma mais detalhada. Traz muitos gráficos, eu gostei muito desse livro. Então ele começa aqui, Gênesis, aí ele começa com o título, explica o significado do título do livro, fala do autor e da autoria, mostra um mapa de onde o livro foi, né, escrito, ou, né, os lugares, né, mencionados no livro. Ele traz aqui o cenário e contexto, tá, do livro de Gênesis, e ele faz com todos os outros livros, tá? Apresenta quais são os principais personagens daquele livro, ok? Mostra quais são os temas históricos e teológicos discutidos naquele livro. E depois aqui está mostrando para mim a idade de todos os patriarcas da Bíblia. Ele mostra aqui para mim, mas o que é que ele vai mostrar? Vai mostrar as principais doutrinas tratadas naquele livro, palavras-chave mais comuns daquele livro, os desafios de interpretação, porque cada livro, conforme eu falei, cada livro é um gênero literário, e cada gênero literário tem as suas dificuldades de interpretação. Então ele aqui apresenta, já dá para você quais são os principais desafios de o subtítulo aqui é Desafios de Interpretação. Então você está lendo o livro de Gênesis, lendo o material desse, você já sabe quais são as passagens, os capítulos, os versículos mais difíceis de entender. Eu li aqui, estava lendo aqui, porque esse ano eu estou fazendo a leitura focalizada do Novo Testamento. Se você quiser entender mais sobre leitura focalizada, eu menciono também no livro no vídeo que eu mencionei no começo deste. Estou lendo então, comecei a ler o Novo Testamento e quero ler todo o Novo Testamento ao longo do ano, lendo bem tranquilamente um capítulo por dia. E aqui então
Eu estava lendo aqui a introdução dos evangelhos, estava lendo aqui sobre Mateus. Cara, fiquei impressionado com a riqueza de informações que esse livro me trouxe a respeito do evangelho de Mateus, tá? Então, assim, é muito gráfico, é muita imagem, muitas tabelas que ajudam você assim, a entender profundamente o conteúdo do livro que você estiver estudando. Então, esse aqui é o segundo material que eu recomendo que você tenha e leia antes mesmo de você começar a ler, a fazer o teu ano bíblico. Agora, eu queria terminar dizendo para você o seguinte, tá? Mas como é que eu vou... Como é que você pode estar se perguntando como é que eu vou ler isso e ao mesmo tempo fazer o meu ano bíblico? Não vai dar certo. Assim, se você está fazendo um ano bíblico ou uma leitura sequencial, sei lá das quantas, você não precisa pegar já e ler isso do começo ao fim para só depois de terminar correr para começar o ano bíblico, tá? Você pode ler isso em simultâneo. De que maneira, tá? O ano bíblico começa em Gênesis, ok? Então você vai começar a ler o Gênesis, né, no teu ano bíblico. Antes de você começar a ler o Gênesis, que é o que muita gente faz, você pega esse livro, ou este, tá? E você leia, né, a parte de Gênesis, ok? Você vai ler aqui só a parte de Gênesis. Vai ser mais ou menos umas 30, 40 páginas. Você vai ler tudo sobre Gênesis. E aí você vai estar já contextualizado a respeito do livro de Gênesis. Você vai saber a autoria, a data, os destinatários, os principais desafios de interpretação e por aí vai. Leu isso, já estás bem contextualizado, agora você lê o livro de Gênesis. Aí você vai fazendo o teu ano bíblico. Quando você terminar Gênesis e agora já for entrando para o livro de Êxodo, você, antes de entrar para o livro de Êxodo, você vem de novo aqui e leia, né, aqui sobre o livro de Êxodo. Você tem um direcionamento, vai entender as dificuldades do livro de Êxodo, quando é que foi escrito, qual foi o destinatário, qual era o contexto por detrás da escrita do Êxodo. Aí você agora leia na Bíblia, no teu ano bíblico, o livro de Êxodo. E assim sucessivamente. Quando você estiver terminando, você vai terminar tanto a Bíblia quanto a leitura desse livro. Porque esse aqui não é livro necessariamente para você ler do começo ao fim. É um livro para você fazer uma leitura mais guiada, mais direcionada, tá? Agora, uma coisa muito importante que eu queria falar para você, eu, por exemplo, não estou fazendo um ano bíblico, mas estou fazendo leitura focalizada, tá? Aí uma coisa que eu estou fazendo é exatamente essa. Comecei a minha leitura no livro de Mateus, e aí eu estou lendo o comentário, li aqui, tanto nesse quanto nesse outro aqui, li, né, os comentários, o que eles falam a respeito do livro de Mateus, entendendo todo o contexto. E depois que eu terminei, aí comecei a ler o livro de Mateus. E estou lendo o livro de Mateus. Quando eu terminar o livro de Mateus, aí eu vou parar, vou ler o comentário nesses dois livros sobre Marcos, e aí depois eu volto de novo para a Bíblia. Então eu consigo ser muito mais edificado e consigo ter um estudo e uma leitura muito mais aprofundada, tá, e transformadora, do que se eu simplesmente abrisse a Bíblia e começasse a ler, né, de qualquer maneira. Então hoje em dia eu sei, quando eu vou ler o livro de Mateus, eu sei para quem Mateus estava escrevendo, qual era o contexto, em que ano. Quando eu leio Marcos, eu sei qual era o problema lá que Marcos estava enfrentando, por que ele escreveu esse livro, em que ano, o que estava acontecendo, qual era o cenário político, o cenário social e por aí vai. Isso acaba me dando uma visão muito mais ampla a respeito da palavra de Deus. E isso vai te ajudar a interpretar de forma correta. Você não vai fazer interpretações equivocadas, porque você sabe o que de fato o autor tinha em mente ao escrever esses livros. E somando a esse daqui, eu poderia incluir que você também tivesse este, que é o que vai te ajudar mais na questão de interpretação, enquanto que estes vão te ajudar a respeito do background, tá? do pano de fundo de cada livro da Bíblia. Esse daqui vai te ensinar como interpretar cada um desses livros, beleza? Então é basicamente isso. Eu espero que esse material venha de alguma maneira aí ajudar vocês, tá? Então eu espero que possam ajudar você de alguma maneira, e coloque aqui nos comentários qual livro você decidiu ler antes, né, de começar o teu ano bíblico, para te ajudar a ter esse background e entrar para o teu ano bíblico com todo o poder e fervor. Então é basicamente esse material. Abraço para você. Se você quiser mais conteúdos sobre técnica de estudo da Bíblia, pregação expositiva, literatura teológica, considere se inscrever nesse canal. Deus abençoe.